que junto com todo o time de infraestrutura, gerente de tecnologia da informação, a gerente administrativa da Unimed Nova Iguaçu, o Raul e a Elaine, estão trazendo para a gente, junto com o recurso próprio, que é a gerência do Paulo Dantas, essa realidade. Da gente conseguir ofertar o que se tem de mais novo em termos de investigação diagnóstica, debate clínico, um crescimento para todos nós. Isso sempre foi um sonho meu, de conseguir botar isso na prática. Eu fico muito feliz de hoje estar conseguindo honrar com isso, e honrar porque isso vai ter aproveitamento do médico recém-formado ou de mais tempo, os cooperados da Unimed de Nova Iguaçu, aqueles que estão em formação, seja o residente ou seja acadêmico, eles terão a oportunidade de poder escutar o que se tem de debate clinicamente a nível de radiologia agora, nós vamos ter a periodicidade nesse sentido, mas aqui um pouco mais a sessão clínica relacionada a todos os nossos recursos próprios. É uma honra muito grande conseguir participar, porque nós acreditamos que o debate clínico, principalmente com pessoas extraordinárias, que têm uma bagagem absurda, acima de qualquer questionamento, como o professor Alair, de ter conosco à mesa uma oportunidade de fazer esse debate, é um crescimento de todos nós, é um aprendizado. E no final das contas, todos nós ganhamos, enquanto médico, na função de saúde, mas o paciente ganha muito com isso. Ganha porque consegue fazer o que se tem de melhor para ofertar. É tratar igual gostaria de ser tratado. Essa sessão clínica vai começar, pode começar muito tímida, mas nós temos fé que ela vai conseguir ultrapassar os muros do Hospital Metropolitano e da Unimed de Nova Iguaçu. Muito obrigado, professor, ter conseguido, ter concordado, estar conosco. Sua agenda é extremamente apertada. Eu queria deixar meu abraço aqui a todos os conselheiros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e o Conselho Técnico da Unimed de Nova Iguaçu, que têm me apoiado muito em termos de conseguir fazer estrutura diferente da Unimed de Nova Iguaçu, fazer extramuros e trazer qualidade mais próxima a todos os nossos beneficiários e a todos que nós praticamos assistência. Meu muito obrigado. A palavra, a doutora Fernanda Rodrigues, em seguida, doutor Alain. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada, doutor Joé e doutora Laí. É um prazer a gente poder participar e ofertar essa sessão clínica aqui para os nossos médicos cooperados e todos os ouvintes. Espero a gente poder enriquecer, contar com a presença de outros colaboradores e todos que tenham interesse em enviar temas específicos para a gente estar trabalhando e trazendo outros médicos para cá para poder discutir a cada 15 dias um tema diferente que possa enriquecer a todos nós. Doutora Laí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer muito a confiança a mim depositada, agradecer muito a toda a equipe que está permitindo isso, agradecer muito a doutora Fernanda, ao doutor Joé, por ceder esse espaço, criar esse espaço, que, na verdade, é um espaço que não é para ser unidirecional. A gente vai começar assim, com uma palestra, no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto, mas a ideia é até futuramente, caso que vocês queiram a gente discutir, vamos discutir. Lembrando que ninguém sabe tudo e todo mundo erra. Então, nós estamos aqui para evitar os erros, minimizar os erros em prol da nossa principal função, que é o paciente. Então, quero agradecer muito a todos aqui a oportunidade que estão me dando de a gente estar aqui juntos. E quero agradecer quem está nos assistindo e quem vai nos assistir posteriormente. O primeiro tema que a gente resolveu abordar é o abdômen agudo. Por que o abdômen agudo? Porque é uma área que é muito importante e que perpassa por várias situações, né? E aí, a gente tem que saber primeiro o que é o abdômen agudo. O abdômen agudo é uma síndrome clínica que se caracteriza por dor severa e súbita, defesa abdominal, ou seja, uma contração involuntária, e um rápido declínio do estado geral. Então, ele não pode ser um diagnóstico isolado. Ele é uma ameaça oculta e tem um grande impacto. Para vocês terem noção, as estatísticas falam que de 5 a 12% de todos os pacientes no pronto-socorro são quadros de abdômen agudo.
desses, 15 a 20% vão necessitar de cirurgia imediata. E 2 a 12% morrem. E a gente não quer que o paciente que nós estamos vendo, o paciente que esteja chegando na emergência, morra. Então, a gente não pode atrasar o diagnóstico e nem atrasar o tratamento. Antes de mais nada, é importante a gente saber a classificação fisiopatológica. O abdômen agudo tem 5 tipos. O abdômen agudo inflamatório, o obstrutivo, o perfurativo, o vascular e o hemorrágico. Então, no abdômen agudo inflamatório, que é extremamente comum, a dor começa devagarinho e vai se localizando. Exemplo, na apendicite, na colicistite, na diverticulite. Já o abdômen agudo obstrutivo é uma dor incólica que faz distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, que pode ser causada por brida, vulva ou tumores. O abdômen perfurativo já é um outro tipo de abdômen que dá uma dor súbita. O abdômen fica intábil com irritação peritoneal. Exemplo, uma úlcera péptica rota. E o abdômen vascular é aquele que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar um pouquinho e, posteriormente, provavelmente daqui a 15 dias, vamos discutir alguns casos melhores do abdômen vascular. A dor ela é desproporcional ao exame físico. Exemplo, numa isquemia mesentérica. E o hemorrágico é paciente que chega com choque hipovolêmico rápido. Então, uma paciente jovem com dor abdominal aguda e com choque hipovolêmico, tem que pensar, será que ela não está com a gravidez ectópica rota? Será que não rompeu um cisto? Se for uma pessoa mais idosa, será que não é um aneurisma? Então, isso é muito importante. O que é importante também? A gente tem que ter sinais clínicos de alerta, que são críticos. Primeiro, início súbito com progressão para intensidade máxima. O segundo, instabilidade hemodinâmica e sinais de choque. Terceiro, febre alta, leucocitose, ou seja, dizendo para a gente que tem uma inflamação sistêmica. E outra coisa, pacientes de alto risco, os idosos, a pirâmide etária brasileira está mudando. Nós temos hoje uma quantidade de idosos muito maior que nós tínhamos há 10 a 20 anos atrás. E também os imunossuprimidos e as gestantes. Até 66% dos pacientes cirúrgicos têm sepse com foco abdominal. Então, a gente pode usar na emergência o que SOFA, que você avalia o estado mental através da escala de Glasgow, a frequência respiratória não pode estar acima de 22 e a pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Então, na verdade, nós temos uma corrida contra o tempo. Qual é o protocolo ideal? O paciente chega, faz a triagem, vê os sinais vitais, avalia os achados críticos, red flags, avalia o PSOFA, faz a avaliação, o contato médico, a história clínica, o exame físico, faz o laboratório pertinente e a gente vai ver a imagem que nós vamos discutir aqui. Vai fazer ultrassom, vai fazer TC? Isso que é o objetivo nosso de mostrar para vocês. E, em seguida, a intervenção, analgesia, fluidoterapia, antibióticos, e aí vai se decidir, vai para o centro cirúrgico ou vai para uma radiologia intervencionista. E o ideal é que não passe de 180 minutos o tempo da chegada do paciente numa emergência até a definição do quadro. É muito importante saber, cada hora de atraso aumenta a mortalidade. De novo, é importante nós sabermos a semiologia. A gente, hoje em dia, esquece muito a semiologia. Né? Acha que é tudo a imagem. Eu sou radiologista, eu quero puxar a brasa para a minha sardinha. Mas nós temos que saber que a dor visceral é aquela surda, profunda, difusa, incólica, difícil de localizar. E ela pode ser causada por distensão de víscera oca ou estiramento de cápsulas. Já a dor somática é aguda, em queimação pontual, facilmente localizável e pode ser causada por uma inflamação direta, por uma perfuração ou peritonite. Agora, vamos fazer exames de imagem? Vamos. Mas nós temos que lembrar que existe uma regra de ouro, que é cuidar do paciente. A administração precoce de analgésicos é essencial. Eles podem e devem ser dados antes do fechamento do diagnóstico. Não tem o menor sentido
você chegar com o paciente com dor e não tratar essa dor, ou pelo menos minorar a dor. E como é que a gente faz? O doente chegou, como é que nós vamos saber o que que é? Primeira coisa é fazer uma navegação topográfica. E a avaliação inicial da dor, a gente mapeia o abdômen em quadrantes para isolar as principais etiologias. Então, se a dor é no quadrante superior direito, a primeira coisa que nós temos que pensar é que seja uma colecistite ou algo de vias biliares. Também pode ser uma úlcera duodenal gástrica, um abscesso hepático. É muito importante o sinal de Murphy, né? No quadrante superior esquerdo, uma pancreatite, uma úlcera gástrica, um infarto esplênico, um abscesso esplênico. No quadrante inferior direito, o paciente chegou com dor no quadrante inferior direito, qual é a primeira possibilidade que a gente tem que pensar e que tem que afastar? Apendicite. Pode ter outras coisas, como ileite terminal e outras. Dor no quadrante inferior esquerdo, diverticulite, sobretudo no paciente com mais de 50 anos. Lembrar que existem causas como isquemia mesentérica, ilho paralítico, aneurisma aórtico, tem localização variável. Então é muito importante a gente saber disso. Se a dor estiver no mesogástrico, pele umbilical, pode ser uma fase inicial de apendicite, ou uma isquemia mesentérica, quando a dor é desproporcional, ou uma obstrução de intestino delgado, ou um aneurisma de arto abdominal. Se tiver no epigástrico, uma pancreatite aguda, muitas vezes com irradiação para o dorso, uma úlcera péptica, um infarto do miocárdio. Se tiver suprapúbico, hipogástrico, pensar em causas urológicas e, nas mulheres, as causas ginecológicas, DIP, doença inflamatória pélvica, torção anexial e gravidez ectópica. Aqui é uma coisa que nós temos que saber, especialmente para os mais jovens, o seguinte: dor na fossa ilíaca direita, apendicite aguda. Tem que me provar que não é uma apendicite aguda. E aí, o ultrassom é muito útil e a TC também dá excelente precisão, como nós vamos ver adiante. Na fossa ilíaca esquerda, diverticulite. E a TC é o padrão ouro na diverticulite. E raio-x ainda serve? Serve, gente, especialmente no abdômen obstrutivo perfurativo, no pseudoabdômen agudo, com pneumonia da base ou ilho paralítico. Então, você tem as rotinas clássicas: raio-x de tórax AP, abdômen em pé, abdômen deitado e o decúbito lateral. Normalmente, quando você for pedir uma rotina de abdômen agudo, o que vai lhe ser apresentado é um raio-x de tórax, um raio-x de abdômen deitado e um raio-x de abdômen em pé. E o que eu tenho que ver? Primeiro, existe ar livre? Existe pneumo peritônio? É um sinal de perfuração. Existem níveis líquidos, níveis hidroaéreos? É um sinal de obstrução. Ou você tem um pseudoabdômen agudo. E você tem que saber a diferenciação de como é o padrão dos áustros, do cólon, das alças de Delgado, né? A gente pode ver um velamento, como nesse caso, você vê um grande velamento na fossa ilíaca direita. Lembra, fossa ilíaca direita que você tem que pensar? Apendicite. E aqui nesse caso foi um apêndice que foi protelado o seu diagnóstico e acabou formando uma grande coleção. A gente pode ver calcificações, como nesse caso de pancreatite crônica, ou dor na fossa ilíaca direita numa criança e que você tem um apendicolito. O apendicolito é muito sugestivo de apendicite. Esse aqui é um falso abdômen agudo. Por quê? O paciente tem uma consolidação no segmento basal posterior do lobo inferior esquerdo. Observe aqui a importância do perfil. No PA, aí teria dificuldade de ver, mas no perfil fica fácil. E aí dá dor referida no abdômen. E a causa é uma causa clínica de tratamento clínico e que não tem necessidade de intervenção cirúrgica. Ultrassonografia é um método muito bom, sobretudo para ver vesícula biliar, vias biliares e patologias ginecológicas. Ela é rápida, em tempo real, não usa radiação. Agora, tem limitações: pacientes com obesidade acentuada, distensão gasosa acentuada, na avaliação de alguns órgãos retroperitoneais. E lembrar que nós temos 3 problemas com ultrassom. O ultrassom é operador dependente, é paciente dependente, já vimos aqui as limitações críticas referentes ao paciente,
e é equipamento dependente. Se eu pegar um equipamento de 2010, eu vou fazer diagnóstico. O meu residente R3, se pegar um equipamento novo, a possibilidade dele fazer mais diagnóstico do que eu, mesmo com toda a experiência, é muito grande. Da mesma forma, se eu faço ultrassom rotineiramente, eu tenho muito mais chance de fazer o diagnóstico do que uma pessoa como eu agora, que eu faço ultrassom esporadicamente. Então, eu vou levar muito mais tempo do que a pessoa treinada para isso. Dor no quadrante superior direito. Primeira hipótese, colicite aguda. Então, você pode ver apenas a vesícula distendida com cálculo, imagem ecogênica com sombra acústica. Você pode ver os cálculos com a sombra acústica com a parede bastante espessada. E você pode ver o cálculo obstruindo e uma grande quantidade de bile espessa no interior. Tudo isso o ultrassom te mostra facilmente. Lembrar que existe a possibilidade de colicite litiásica, sobretudo em pacientes com dengue. Mas, Alair, dengue, nós temos que estar atentos a essas doenças, né? E você tem apenas um espessamento da parede. Outra coisa muito importante é a gente ver coledocolites. Aqui o colédoco cheio de cálculos no interior. Observem aqui uma coledocolitis, ou aqui também, ó, cálculos no colédoco. Aqui você tem um cálculo no ducto cístico dilatando a vesícula. Aqui a vesícula está até pequena e os cálculos migraram para o colédoco. A coledocolitis dá icterícia, né? Então, quando a gente faz o ultrassom, a gente vê facilmente líquido. Esse caso aqui foi um paciente que chegou, uma paciente jovem, sexo feminino, que chegou com dor importante no hipogastro. Eu achei até que fosse uma prenhese ectópica. E aí, simplesmente, ela foi para a cirurgia, era um cisto hemorrágico roto. Então, é excelente para detectar o ultrassom líquido livre. E também para avaliar a apendicite. Lembrar sempre que na dor pélvica feminina, o ultrassom é o primeiro método. Eventualmente, em alguns casos selecionados, a gente pode fazer ressonância. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo a torção do ovário. Na torção de ovário, observem aqui o útero, aqui o ovário aumentado de volume e fora do seu eixo. O eixo tem que ser mais ou menos paralelo ao útero. E aqui está transverso ao útero. Outro caso importante é a salpingite, a hidrossalpinge, que você vê, observe esse esquema aqui, igualzinho a essa imagem do ultrassom, né? A tuba distendida com líquido no seu interior, que pode evoluir para uma piosalpinge ou para um abscesso tubo-ovariano. Isso o ultrassom vê com uma facilidade enorme. Mulher com dor pélvica aguda em idade fértil. Pensar no beta-HCG e é fundamental excluir gravidez ectópica. Qual é o método? Ultrassom, que pode ser por via abdominal ou transvaginal. Faz diagnóstico diferencial com cisto de corpo lúteo ou massas anexiais, que é pouco provável, que geralmente não dão dor. Então, o ultrassom transabdominal, ele tem um campo de visão amplo da pelve. É muito bom para ver o fundo uterino e os anexos superiores e ver facilmente líquido livre ou hemorragia na cavidade peritoneal. Mas o transvaginal tem melhor resolução, então é sempre mais importante ter uma avaliação mais detalhada dos ovários. Quais são os sinais ultrassonográficos de gravidez ectópica? O útero vazio, um pseudo-saco, líquido livre na cavidade pélvica, uma massa anexial. O ultrassom tem uma sensibilidade, o ultrassom transvaginal tem uma sensibilidade, especificidade de 99%, tá? Alguns casos a gente pode fazer ressonância magnética quando precisa fazer uma análise complementar. Olha aqui, o útero aumentado de volume, cavidade endometrial fina, e a gente vê aqui uma massa com um saco gestacional com embrião no seu interior. Facílimo de fazer o diagnóstico. Aqui, um paciente que tinha uma gravidez ectópica, aqui a correlação do método do ultrassom com o método da ressonância magnética. É muito parecido.
Por que eu vou fazer a ressonância magnética? Não precisa, posso fazer com ultrassom. Essa que é a ideia, né? Dor no quadrante inferior direito, apendicite. Então você vê o apêndice demasiado com essa imagem arredondada, característica aqui. A tomografia computadorizada, na maioria dos casos, emergências abdominais no adulto, é o padrão ouro. Por quê? Avalia com exatidão a perfusão parenquimatosa e isquemia, vê claramente os órgãos retroperitoneais e independe de gás intestinal ou do biotipo do paciente, como a ultrassonografia. Então, aqui, apendicite, o que eu vejo? Eu vejo uma densificação da gordura adjacente ao apêndice e vejo o apêndice aumentado de volume, né? Só para a gente fazer uma revisão aqui da anatomia, nós temos aqui o seco, o ilho terminal e o apêndice. Observem aqui, seco, né? Aqui você está vendo o apêndice demasiado e olha a densificação. Eu fazendo o corte axial nesse nível, eu vejo exatamente essa imagem, que é bem característica da apendicite. E detalhe, eu não preciso fazer contraste para fazer esse diagnóstico, tá? Fácil também é ver o apendicite com o apendicolito. Na seta vermelha, vocês estão vendo o apendicolito e nas setas azuis delineando o apêndice demasiado. E aqui? Aqui eu estou vendo que tem uma densificação na fossa ilíaca direita, líquido livre, olha aqui a bexiga. Cadê o apêndice? O apêndice já foi. Essa apendicite complicou e rompeu. Então eu não vou ver o apêndice. Então, de novo, a importância da evolução clínica, a importância da história do doente. Como nesse caso que eu já mostrei anteriormente, uma grande coleção da época que o pessoal tomava antibiótico. Tem gente que tem febre e começa a tomar antibiótico. Agora menos porque agora é um antibiótico só com prescrição médica. Mas até alguns anos atrás, nós tínhamos isso, há bem pouco tempo atrás. A pessoa tinha febre, tomava, e aí mascarava o quadro. Algumas doenças mimetizam a apendicite. Uma delas é a adenite mesentérica, que é a formação de linfonodos grandes na região da fossa ilíaca direita. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante da adenite mesentérica. Outra é a DIP, doença inflamatória pélvica, a hidrossalpinge, o abscesso tubo-ovariano. Outra é a doença de Crohn, que acomete principalmente o ilho terminal e pode dar uma dor semelhante. Ou a diverticulite de seco. Então você vê aqui divertículos no seco e olha essa densificação da gordura adjacente. Olha a importância da tomografia aí, porque a diverticulite secal, o tratamento é clínico, a apendicite, o tratamento é cirúrgico. E nós temos uma doença chamada apendicite ou apendagite epiploica. O que é isso? É a inflamação dos apêndices epiploicos decorrente de uma torção ou de uma isquemia. O tratamento é clínico. De novo, pode dar uma dor na fossa ilíaca direita e não ser apendicite. Pode aparecer essa lesão ovalada de conteúdo gorduroso, com margem densa, de localização paracólica. Qual é o macete? Ele fica no bordo antimesentérico do colo, ou seja, na parte lateral do colo. Aqui você vê um outro caso melhor em que você vê a mesma imagem ali. Pode confundir com apendicite clinicamente, mas aí a tomografia mata o quadro, né? Esse caso foi um caso de um médico, amigo nosso, que estava com dor na fossa ilíaca direita. Qual a primeira ideia? Apendicite. Só que ele já tinha sido operado da apendicite. E aí? Era um neoapêndice? Não, gente. Tinha densificação da gordura no bordo antimesentérico, era uma apendagite epiploica. Tratamento clínico. Pacientes grávidas, você pode fazer ultrassom, mas dependendo do estágio da gravidez, você não vai conseguir chegar no apêndice. Tomografia não é recomendado para você não irradiar o feto. Então, você pode fazer ressonância magnética nos casos suspeita clínica de apendicite que o ultrassom não foi diagnóstico. E você vê a mesma imagem, né, do apêndice edemaciado com líquido adjacente. Aqui eu quis mostrar o aspecto do ultrassom da apendicite, da tomografia e da ressonância magnética. São bem parecidos. Então, nós temos a mesma doença vista pelos três métodos.
Qual que eu vou preferir? Para crianças e pacientes magros, é melhor o ultrassom. Para pacientes mais fortes, mais gordos, a tomografia. E única e exclusivamente em gestantes, a ressonância magnética. A tomografia, no abdômen agudo, tem sensibilidade de 91% e especificidade de 90%. Muitas vezes o contraste é mandatório. A gente começa fazendo o exame sem contraste. Se já resolveu o problema, beleza. Se não, eu posso fazer o contraste e devo fazer o contraste. Ressonância magnética, como eu falei, exclusivamente para gestantes clinicamente estáveis sem contraste. E aí é importante a gente lembrar, faz a TC sem contraste, depois faz a fase arterial, que é crítica para flagrar a isquemia mesentérica e lesão vascular, e a fase portal, que faz uma varredura geral e a perfusão dos órgãos abdominais. Esse caso aqui era um paciente com uma colecistite, você vê a vesícula distendida, com paredes espessadas, com múltiplos cálculos no interior, mas ela perfurou e fez um abscesso hepático. Se eu não faço contraste nesse caso, observem aqui a aorta, a artéria mesentérica, veia porta pacificadas. Eu poderia ter dificuldade de fazer esse diagnóstico. Então é muito importante a gente saber isso. Outro dado importante é que você pode ter a colecistite enfisematosa. O gás é ruim de ser visto na ultrassom. Por quê? O gás bloqueia o feixe ultrassônico. Então, a colecistite enfisematosa tem alta morbidade, é mais frequente em diabéticos e mulheres, é causado por bactérias produtores de gás, como os clostridiums, e por anaeróbios. E o que você vê? Vê a vesícula biliar com conteúdo denso, aqui no caso com nível hidroaéreo, com gás na parede. Observe, isso pode ser visto até no raio-x simples. Observe, é facilmente visto na tomografia. E um outro macete, aí especialmente para os radiologistas, né? A gente vê a vesícula distendida, com gás no interior, é muito importante eu usar uma janela perto de pulmão, um janelamento para ver parênquima pulmonar, porque eu vejo melhor o gás. Isso é bom para a colicistite enfisematosa ou para abscessos e para ver pneu peritônio. Dor na fossa ilíaca esquerda, pacientes com febre e calafrios, às vezes com uma massa palpável na fossa ilíaca esquerda, pensar em diverticulite. Então você vê o divertículo com a densificação adjacente, tá? É fundamental lembrar quem tem que ter o divertículo, né? A precisão da tomografia na diverticulite é altíssima. Identifica o espessamento parietal, revela a infiltração gordurosa e detecta complicações como perfuração, fístulas, coleções e abscessos, como nós vamos ver adiante. Então, aqui a gente está vendo uma coleção, né? Uma densificação da gordura já formando coleção. Aqui uma coleção com nível hidroaéreo. E aqui para vocês verem que eu vejo na TC, também posso ver no ultrassom. Mas para isso eu tenho que ter líquido. Se eu tiver gás, eu não vou conseguir ver. Esse caso aqui é um caso interessante. É um paciente com diverticulite que fez uma fístula entre o sigmoide e a bexiga. Então você vê muito bem isso aqui, tanto na TC quanto na ressonância magnética. Aqui para vocês verem, ó, diverticulite e que a gente vê bolhas de gás. Olha essa aqui, essa bolinha de gás. Eu não vou ver isso com raio-x, eu vou ver isso com tomografia. Então, a diverticulite com perfuração é uma diverticulite complicada. Diagnóstico diferencial, apendicite epiploica. À esquerda, que você tem torção, isquemia, que a gente já falou antes. Olha aqui esse caso, visto aqui, e olha aqui como é que está bonito. Isso não é uma diverticulite, isso é uma apendicite epiploica no colo descendente. Dor abdominal no epigastro, no mesogastro. Primeira possibilidade é a pancreatite. A gente está vendo aqui, ó, o pâncreas normal, cabeça, colo, corpo e cauda. E aqui você vê o pâncreas aumentado de volume, todo heterogêneo, com uma grande infiltração peripancreática. Olha como é que é fácil de fazer o diagnóstico. Lembrar que o diagnóstico de pancreatite se faz com amilase e lipase.
E lembrar que na fase inicial você pode ter o pâncreas normal numa pancreatite. A gente faz a tomografia, pâncreas normal. Se tiver amilase lipase aumentada, é pancreatite. E aí repete 48 horas depois. Olha esse caso interessante. Esse paciente tinha Covid-19 e tinha uma dor abdominal e tinha esteatose, uma infiltração gordurosa no fígado. Comparem a densidade do baço e a densidade reduzida do fígado. Mas estava com a dor abdominal no mesogástrico. E aí o que chamou a atenção? Havia uma densificação do mesentério. Na verdade, esse paciente tinha um negócio chamado paniculite mesentérica. É uma alteração rara que corresponde a uma inflamação crônica do tecido adiposo no mesentério, infiltrado por linfócitos e macrófagos, de causa desconhecida. Isto pode ser causa de abdômen agudo. E qual é o problema? É que ela acontece, sobretudo, em homens na sexta e sétima década. Muitas vezes os pacientes são previamente assintomáticos, começam com a dor abdominal, alteração de hábito intestinal, perda de peso, às vezes tem subinclusão intestinal. Ela pode ser uma coisa isolada, mas pode estar associada a linfoma, câncer gástrico, cirurgia abdominal recente, condição sistêmica inflamatória e outras condições autoimunes. De novo, a importância da história clínica. De novo, a importância da HPP, História Patológica Pregressa. A paniculite mesentérica foi descrita coexistindo com malignidade em mais de 69% dos pacientes. Observem aqui, o paciente tinha dor abdominal, que você tinha paniculite mesentérica e tinha também a dor causada por um tumor de pâncreas já com metástases hepáticas. Criança e gestante, lembrar que a gente tem que evitar de usar radiação ionizante. Então, nesses casos, é muito importante em criança usar ultrassom. É a primeira linha para dor, e especialmente para invaginação e intussuscepção. E como é que a gente faz esse ultrassom? O ultrassom tem que fazer com uma compressão gradual. Se a ultrassonografia for inconclusiva na gestante, eu já mostrei antes, a gente vai fazer ressonância magnética. Lembrar, criança não é um mini adulto. É importante a gente usar a ultrassonografia como ferramenta primária, mandatória e segura para dor abdominal aguda, pediátrica. A TC é reservada apenas para quando o ultrassom for inconclusivo, ou se houver risco de vida imediato. Então, as suspeitas pediátricas mais frequentes de abdômen agudo é a apendicite aguda, que você vê lá o apêndice edemaciado com líquido adjacente, ou a invaginação intestinal. A invaginação intestinal ou intussuscepção acontece de criança de 3 meses e 5 anos, o raio-x tem baixa sensibilidade e especificidade, e o ultrassom é um método de escolha, com uma sensibilidade e uma especificidade acima de 97%. Para todo mundo lembrar, né, o que é a invaginação? É quando uma alça entra dentro da outra. Então, é muito comum a invaginação ileocecocólica. Então, você vê aqui, ó, eu vejo uma alça dentro da outra. Como é que isso vai se manifestar no ultrassom? Com essa imagem aqui do sinal do alvo. Alça dentro de alça. E observe na tomografia que é a mesma coisa. Então, criança, eu tenho que fazer ultrassom. Eu faço esse diagnóstico de colocando o transdutor no local da dor. Outra coisa que acontece em criança é a adenite mesentérica, é a segunda causa de dor abdominal na fossa ilíaca direita. É uma doença autolimitada em que você vê linfonodos grandes, aumentados de volume na fossa ilíaca direita. Isso faz diagnóstico, sobretudo, com a apendicite. Você vê aqui o apêndice normal. Então, se for apendicite, é cirurgia. Se for adenite mesentérica, é tratamento clínico. E o idoso? O idoso é uma tempestade perfeita. Por quê? Porque muitas vezes tem uma discrepância clínica. O exame clínico é pobre, você tem uma dor atípica, tem uma dor vaga. Detalhe, idoso não tem febre. Então você tem que tomar muito cuidado. Você pode ter perfuração oculta, obstrução intestinal, isquemia. Às vezes o paciente chega com uma diarreia leve. E aí você, na urgência, vai pensar, isso aí é uma gastroenterite. Então, a tomografia é crítica para maior de 75 anos e não deve ser postergada.
que você pode ver isso aqui, ó, até no raio-x. Você já vê uma distensão, uma obstrução intestinal, cheio de níveis hidroaéreos. Ou você tem que saber a história de novo. Já foi operado, e aí você vê a distensão de alça e você vê uma área de redução de calibre provocado por uma brida. Outros casos de brida, aqui no caso obstruindo o delgado. A gente, com a tomografia, eu consigo ver exatamente o local da obstrução. Isso ajuda muito o cirurgião. Esse caso aqui era uma hérnia encarcerada na região inguinofemoral direita. Observem aqui a hérnia, olha a distensão do delgado, olha a distensão do estômago. Gente, o que faltou aqui? Faltou aqui o doutor examinar o doente. Faltou aqui o doutor olhar lá na região inguinofemoral direita. Esse aqui também, né? Uma hérnia íngino-escrotal que era com alças intestinais. Então, o doente chega com dor abdominal, tem que pensar nisso. É claro, no idoso é muito comum a obstrução ser por um câncer, levando uma obstrução por uma lesão tumoral maligna, né? Então, lembrar que pacientes acima de 80 anos têm apresentação atípica e diagnóstico tardio. A dor é vaga e a ausência de febre pode simular gastroenterite. Tem um risco altíssimo de lesão vascular, sobretudo isquemia mesentérica aguda e colite isquêmica. Lembrar que na obstrução tem uma maior proporção de câncer coloretal obstrutivo e volvo de sigmoide. Então, primeiro, TC sem contraste, e aí a gente na radiologia vai avaliar e ver se vai fazer o contraste ou não. A isquemia mesentérica é 10 vezes mais comum após os 80 anos do que antes dos 60. Então, cuidado, dor abdominal vaga, vômito, diarreia, sem febre aparente, não pode não ser uma gastroenterite, né? E aí é muito importante. Erro fatal, atrasar a investigação. É importante a tomografia computadorizada imediata com contraste em fase arterial. Aqui eu vou mostrar um paciente com uma isquemia aguda intestinal por trombose da artéria mesentérica superior. Você vê aqui a aorta, né? O tronco celíaco, e aqui você vê que tem um trombo, você não vê a opacificação da mesentérica. Aqui está opacificado, então aqui você vê a mesentérica não opacificada. E aqui gás na parede de alça, dizendo já sofrimento de alça. Isto aqui, esse paciente foi 3 vezes no hospital, com dor abdominal, vaga, aí fazia uma tomografia sem contraste, tinha um pouco de distensão, sobretudo de delgado, aí isso é uma gastroenterite. Não era gastroenterite. Lembrar também que na obstrução no idoso pode ser muito comum o câncer coloretal. Pode ter também volvo de sigmoide, impactação fecal, fecaloma e o bexigoma. Também são causas importantes. Olha aqui esse caso aqui de uma lesão tumoral obstrutiva, olha a grande massa, né, comprimindo aqui, distendendo para cima. Embora não seja um abdômen agudo, eu quis botar aqui a nefrolitise, né? Por quê? Porque é muito frequente, é uma causa importante de dor no pronto-socorro. E você tem que fazer a TC de abdômen e pelve sem contraste. Só vai fazer contraste se você quiser ver um processo inflamatório associado. Então, chegou uma paciente jovem, com apresentação clínica clássica ou de meia idade, com história conhecida de nefrolitise, gestante e paciente com estente renal, primeiro a gente faz ultrassom. Nos demais, a gente faz a tomografia, que pode nos mostrar os cálculos nos rins, o cálculo no terço médio do ureter e o cálculo no terço inferior do ureter. Isso aqui eu faço, enche o peito de ar, solta, eu faço esse diagnóstico. Topografo facilmente o cálculo. É claro que eu posso fazer ultrassom também. O cálculo no terço proximal eu vejo bem. O cálculo no terço distal eu vejo bem, que eu uso a bexiga. O cálculo no rim eu vejo bem, mas o cálculo no terço médio eu posso não ver bem. Então, um exemplo. Uma mulher de 55 anos admitida na emergência com queixa de dor lombar que começou há mais ou menos 1 hora, tipo cólica de forte intensidade, irradiando para o flanco fossilica ipsilateral, associada a náuseas.
O paciente negava febre, desúbito, polaciúria e urgência miccional. Não tinha mais nada, nenhum sintoma ou sinal associado. Mas tinha no exame físico apoio percussão lombar positiva bilateralmente. E aí você vê aqui, ó, o rim esquerdo, o rim direito, e você vê aqui o ureter dilatado até o finalzinho. Olha aqui, a dilatação do ureter no terço médio, e aqui embaixo você vê o cálculo pequenininho. Um cálculo pequenininho dando uma dor danada. Um outro caso, uma mulher de 36 anos com febre do lombar há 2 dias, com aumento da frequência urinária. Não tinha história prévia de infecção do trato urinário. Punho percussão lombar positiva direita. Nos exames complementares tinha uma leucocitose com 18.000, com 8% de bastões. Ureia e creatinina normais, EAS com 14 a 16 massas e 12 a 14 de leucócitos. Você vê aqui, ó, olha aqui no ultrassom, o rim esquerdo como é que é. Você vê a cortical e a medular. Tá? Aqui está vendo o rim esquerdo direitinho. Olha o rim direito, em que você vê uma dilatação pielocalicial que você não vê à esquerda. Então bate com o que nós estamos vendo. A paciente tem dor do lado direito. Fizemos a tomografia e a gente viu essa densificação perinefrética direita. Fazendo o contraste, a gente viu que tem um nefrograma estriado, né? TC com contraste, nefrograma heterogêneo, que a gente chama de nefrograma estriado. Então, isso aí configura uma pielonefrite. Gente, pielonefrite, o diagnóstico é clínico também. Você só vai fazer a tomografia com contraste nesse caso se você achar que essa pielonefrite está complicando, até com abscesso renal, tá? Paciente imunocomprometido. Quando eu falo imunocomprometido, não é só HIV. Imunodeficiências congênitas, neoplasias, leucemias e linfomas, os pacientes estão vivendo mais. A quimio, a radioterapia tem feito milagres. A expectativa de vida desses pacientes tem crescido muito. Transplantados de órgão sólido de medula óssea também são imunodeficientes. Então, eles podem ter uma neutropenia que dá dor abdominal com alta mortalidade de até 52% em 90 dias. Podem ser enterocolite neutropênica e mucosa intestinal. E aí, eu recomendo a vocês que nesse bate-papo não dá para falar todas as indicações. O Colégio Americano de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, tem os critérios de imagens apropriadas, appropriate criteria. Então, você pode olhar lá e ver, de acordo com o quadro clínico, qual é o exame mais apropriado, né? E facilmente consultado pela internet. Lembrar também, gente, paciente com história de cirurgia bariátrica. Pensar em hérnia inguinal, hérnia interna, invaginação, obstrução, perfuração e doenças relacionadas à cirurgia, úlceras, fístulas, gasto gástrica e estenose. Qual é o exame inicial nesses casos? Tomografia computadorizada, não vou perder tempo. Então, concluindo, raio-x, eu posso ver com suspeita de perfuração, obstrução mecânica, o primeiro passo no paciente instável grave. Ultrassom, paciente pediátrico, gestante, dor no quadrante superior direito e patologias ginecológicas. Tomografia, dor generalizada, suspeita de isquemia mesentérica em idosos, diverticulite e casos em que o ultrassom é inconclusivo. A escolha do método depende da topografia da dor, da estabilidade do paciente e da idade. A imagem confirma a clínica, mas os sinais críticos, sinais de alerta, os sinais vermelhos, né, as bandeiras vermelhas, ditam a urgência. Então, criança e adolescente, ultrassom, risco zero de radiação e alta especificidade para pelve e via biliar. Adultos jovens, raio-x ultrassom inicial, TC inconclusivo. Idoso, TC abdominal precoce. Para vocês guardarem para casa. É muito importante vocês saberem que o paciente com dor abdominal tem que ter prioridade máxima. Tem que ter um médico à beira do leito em 10 minutos no máximo. Não atrasa a analgesia. Não me pega o paciente na emergência e manda direto para a tomografia. O paciente está com dor. Ele vai se mexer na tomografia. O meu exame não vai ficar adequado. Então é fundamental você tratar o doente. Nós estamos ali não é para ver tudo, é para tratar o doente, cuidar dele. Então, você vai não atrasar a analgesia. ATC é o padrão ouro, sobretudo no paciente estável.
E ATC com contraste é o divisor de água com mais de 90% de precisão. Tempo é tecido, a mortalidade escala em cada hora de atraso. Então, você tem um paciente que chega com dor abdominal, não pode passar de 180 minutos para ter a definição do quadro. Então, tempo é tecido, a escolha da imagem não é genérica, deve ser cirurgicamente adaptada à idade e à topografia, o diagnóstico estruturado rápido e direcionado é a chave primária para reduzir a mortalidade. Eu quero agradecer muito a vocês e dizer que nós estamos aqui com um novo hospital nascendo, que é o Hospital Regional, né? E aqui é como ele vai ficar. Nós estamos assim nesse momento. Em breve, nós teremos o hospital pronto para receber todos os pacientes que vocês puderem mandar para a gente. Muito obrigado. Está aqui meu telefone, também está à disposição de todo mundo, e meu e-mail pessoal. Um abraço a todos. Estou aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Vou deixar aberto aqui o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém que estiver assistindo, algum cooperado. Doutor Jorge, que está aqui também com a gente. É só falar, hein? Pode falar. Nenhuma pergunta? Não, todo mundo fica tímido, isso é O natural. pessoal está tímido? Então, eu vou começar, doutor Alair. O senhor falou nefrolitise complicada, a gente normalmente vê por contraste. Em se tratando de uma nefrolitise complicada em gestante, qual seria o método de escolha? Porque já é mais O ultrassom, ultrassom, mesmo complicada. mesmo, porque os cálculos, né, a gente não vê bem na ressonância magnética, tá? Uhum. É claro, se você tiver um abscesso, uma coisa muito grande, você pode fazer uma ressonância magnética, mas você não vai ver o cálculo, tá? Então, para você ver o cálculo, ou você usa o ultrassom, lembrando que no ultrassom o cálculo proximal e o distal você vai conseguir ver, na gestante fica difícil, mas você vê sinais indiretos, como, por exemplo, a dilatação pielocalicial. E aí você pode tentar acompanhar um exame mais difícil de fazer, né? E mobilizar a gestante, né? Certo. E Doutor, às vezes até insonando por trás. mas sempre ultrassom. É. Existe algum caso em que a gente deva recorrer ao exame com contraste na gestante? Olha, Ou existe algum risco maior? não, teoricamente não deve ser usado, né? E a gente até evita de fazer ressonância magnética no primeiro trimestre por conta de possibilidade de você ter alguma malformação, alguma alteração. Então, a gente evita. Sim. Ali está falando ali. Bela apresentação. Ela está Parabéns, perguntando, parabéns. na gestante... Gestante, como associar... Não, posso associar o Doppler na ultrassom para aliviar o... Pode, claro, sobretudo quando você for ver a bexiga, né? Você vê a bexiga, se de um lado você está vendo o fluxo da urina chegando na bexiga, você consegue ver, do outro não. E associar uma dilatação daquele lado, você faz facilmente o diagnóstico. Doutor, e nas crianças, existe alguma patologia específica que a gente deva indicar tomografia? Olha, eu vejo muita gente fazendo tomografia em criança até como um primeiro exame, tá? Muitas vezes por dificuldade de ter acesso ao ultrassom na emergência, É. tá? Eu faço parte da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu sempre tenho que dizer para você, não se faça tomografia em criança. Você vai fazer a ultrassonografia, no abdômen que eu estou falando, Abdômen. tá? Agora, se você tiver realmente que fazer a tomografia, nossos aparelhos têm controlador de dose, tem protocolos pediátricos que reduzem muito a dose de radiação. O que a gente não pode fazer é colocar uma criança, vamos supor, uma criança de 6 anos, e usar o protocolo de um paciente obeso. Você vai estar irradiando demais aquela criança. Então, os aparelhos têm protocolos pediátricos que usam redução de dose.
então você pode acabar fazendo, tá? Você vai fazer em criança tomografia nos casos de tumores, né? Tumor de Wilms, neuroblastoma, né? Nefroblastoma. Você pode fazer, até é indicado de fazer. Mas sempre, sempre, sempre. E aí, levando em conta a dor abdominal, primeiro exame é sempre ultrassom. Inclusive, a invaginação, eu não falei, mas você pode tentar fazer a desinvaginação com soro fisiológico acompanhando com ultrassom. Tá? Qual é o cuidado? Você não pode ter sinal de sofrimento de alça, então a criança não pode ter fezes avermelhadas, né? Você tem que tomar cuidado também de saber o tempo e ver o biotipo da criança, como é que está a criança. Criança emagrecida, uma causa importante de invaginação é linfoma. Então, você tem que tomar cuidado para você não desinvaginar um linfoma. Então, muitos cirurgiões pediátricos gostam que a gente faça a desinvaginação até o seco, não desinvaginar tudo. Para quê? Para facilitar o ato cirúrgico, para poder facilitar a fixação do seco cirurgicamente. Maravilha. Mais alguma pergunta? Então, ainda estão inibidos? Sim, até. Bom, visto que, pelo jeito, não haverão novas perguntas, eu gostaria de aproveitar para fazer uma palavra de encerramento para todos os nobres cooperados. Agradecendo, antes de tudo, a ilustre presença do professor Alair, que trouxe, com certeza, conhecimentos e informações que são extremamente enriquecedoras para todos nós na nossa prática clínica diária. Sem dúvida nenhuma, tivemos aqui uma oportunidade única. E essa data, do dia 9 de março, marca, com certeza, a história de Nova Iguaçu, da Unimed Nova Iguaçu, da busca por uma melhoria assistencial, na busca da qualidade e da experiência dos clientes. E tudo isso está reunido num serviço no Hospital Regional Metropolitano, sob a batuta do professor Alair, sob a diretoria da doutora Fernanda, que está aqui presente, fazendo um excelente trabalho, aqui nos somando tanto e ajudando tanto. Então, eu gostaria de encerrar, em primeiro lugar, parabenizando a todos mais uma vez, conclamando aos colegas que não se esqueçam de encaminhar os pacientes para fazerem os exames aqui, divulguem o nosso serviço, é de cada um de nós. Além de tudo, no começo desse nosso bate-papo de hoje, foi divulgado um e-mail onde os colegas podem sugerir temas. Não tenham a mesma timidez das perguntas. Sugiram temas, porque assim poderemos avançar rumo, certamente, a mais conhecimentos, a novos conhecimentos e, antes de tudo, ao grande dever da cooperativa, que é compartilhar conhecimentos. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Quero agradecer a presença de todos, ao doutor Alair, né? Doutor Jorge, e colocar para todos que estaremos juntos aqui a cada 15 dias. Daqui 15 dias teremos uma nova palestra, dia 23, também com o doutor Alair, e gostaríamos de receber vocês por esse meio que o doutor Jorge falou, nos sugerindo temas para a gente poder estar trazendo aqui e convidar quem tiver intenção e puder participar conosco em outras palestras, vai ser um prazer. Doutor Alair, muito obrigada. Eu que agradeço. Jorge. Boa noite a todos e nosso muito obrigado.